aula de hoje é a terceira aula de um conjunto de 3, cujo objetivo é terminar a análise dedicatória dos Lusíadas. Como já referi, é a terceira parte da estrutura interna deste longo poema de Camões. Vamos então iniciar a leitura na estância 15. Agradeço que vocês façam um acompanhamento abrindo o livro na página 212. Vou então proceder à leitura e depois então passaremos à análise. E enquanto eu este canto e a vós não posso, sublime rei que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas vós do reino vosso, dareis matéria a nunca ouvido canto. Comecem a sentir o peso grosso, que pelo mundo todo faça espanto, de exércitos e feitos singulares, de África as terras e do Oriente os mares. Em vós os olhos têm humor frio, em quem vê seu exício afigurado. Só com vos ver o bárbaro gentio mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tétis, todo o cerulo e o senhorio, tem para vós por dote aparelhado, que afeiçoado ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. E em vós se vêem, da olímpica morada, 2 dos avós as almas cá famosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada a sua memória e obras valorosas, e lá vos têm lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Mas enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. E vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado e costumai-vos já a ser invocado. Vamos começar então com a estância 15 e vamos ver quais são as referências aqui. Vamos tentar explorar cada uma das palavras que eu considero que são fulcrais nesta estância. Vamos então ver enquanto eu estes canto. Vamos situar-nos já aqui na primeira estância, que é a estância 15, desta última parte. Portanto, eu estes canto. Vamos ver quem é eu, quem é o eu, quem são estes e depois prosseguiremos. Portanto, eu refere-se, obviamente, ao poeta. Estes, como já sabemos, são os heróis dos Lusíadas. Os heróis dos Lusíadas, vou aqui buscar outra caneta. Os heróis dos Lusíadas são precisamente os navegadores portugueses. Os navegadores portugueses. E finalmente, neste passo inicial, canto. Eu estes canto. Portanto, temos aqui a referência à obra. A obra é Os Lusíadas, que o poeta pretende que funcionem como um canto de quê? Um canto de louvor, um canto de homenagem, é como se fosse um hino aos portugueses, aos heróis portugueses, e centrando-se sobretudo na ação central, que é a viagem à Índia, orientada, coordenada por Vasco da Gama. Portanto, enquanto eu estes canto, temos então o poeta canta o quê? O poeta dá a conhecer, divulga, através da sua obra, os navegadores portugueses. Sublime Rei, portanto, temos aqui novamente a identificação do destinatário, portanto, o Sublime Rei é o rei Dom Sebastião, como vós sabeis. Sublime Rei, portanto, temos a identificação do destinatário, novamente através do vocativo e apóstrofe, portanto, o Sublime Rei Dom Sebastião. Como é que ele é trazido para o texto? Através da apóstrofe. Se quisermos falar a nível de recursos estilísticos, que corresponde, em termos gramaticais, ao vocativo. Portanto, é trazer o destinatário para o texto. E continua, então, depois com o uso de determinados termos, determinados vocábulos, que se referem ao facto de ele estar a dirigir-se ao rei. Então, usa logo a seguir, e a vós não posso. Vós, portanto, vós é o rei Dom Sebastião. A segunda pessoa do plural.
Já sabemos que é esta maneira formal de tratar ao rei, de se dirigir ao rei, com alguma, que denuncia alguma humildade, alguma não, muita humildade, a ideia de que está num plano inferior em relação ao rei. Portanto, vós, segunda pessoa do plural. E depois continua com várias referências ao rei, mais abaixo vem dizer o reino vosso. Agora vamos ver, ele dirige-se ao rei, novamente, não é? Já não é a primeira vez que isto acontece na dedicatória, mas novamente ele chama a atenção do rei. E chama a atenção do rei porquê? Porque tem mais uma mensagem para lhe transmitir. Esta mensagem é uma mensagem de incitamento a que ele faça alguma coisa, a que ele tenha alguma ação. E essa ação é qual? Qual é o verso em que ele anuncia a ação que deseja que o rei inicie? Temos então o verso 3º. Tomai as rédeas vós do reino vosso. Novamente o uso da segunda pessoa do plural, desta vez na forma verbal, tomai as rédeas vós. Depois temos o uso ainda da segunda pessoa do plural na palavrinha vosso. Portanto, este verso é fundamental. Eu vou escrevê-lo aqui no quadro. Tomai as rédeas vós do reino vosso. Então, temos aqui o quê? O pedido. Novamente é usado o imperativo, o modo imperativo. Claro que não é uma ordem, claro que não, o poeta não se atreveria a dar ordens ao rei, nem a pôr-se aqui numa situação dessas, portanto diz de forma muito respeitosa, e o objetivo é pedir qualquer coisa, pedir é fazer um apelo. Portanto, vamos acrescentar aqui pedido, apelo. Esse apelo tem que conteúdo. De seguida ele diz, tomai as rédeas vós do reino vosso, ou seja, tomar as rédeas do reino significará o quê? O que é isto? Esta metáfora, o que é que indica? O que é que anuncia? Tomar as rédeas do reino terá a ver com o facto de o poeta pretender, querer, desejar e pedir ao rei que ele seja um rei valente, um rei bom governador, que saiba governar o reino e que saiba dar prosseguimento a determinadas ações. E vamos ver quais são essas ações. Logo de seguida, ele diz, dareis matéria a nunca ouvido canto. Se nós tivermos em consideração que a matéria dos Lusíadas são os feitos valorosos dos portugueses e que ele considera que esses feitos são de tal forma valorosos que devem constituir a matéria dos Lusíadas, portanto, numa epopeia, e as epopeias só se ocupam de grandes obras, portanto, grandes empreendimentos. Se nós tivermos em conta isso, vamos concluir que se o rei Dom Sebastião souber devidamente governar as suas tropas, souber governar os seus exércitos e se souber agir, se souber ser empreendedor, certamente conseguirá matéria para uma outra epopeia. E pronto, mas para já, dará matéria para uma outra epopeia. Porquê? Porque outros povos sentirão a presença portuguesa, sentirão a importância dos portugueses. E que outros povos são esses? Vamos ver que isso já há. Antes disso, essa ação dos portugueses faz-se-á sentir tanto nas terras, com referência à África, portanto, por todo o mundo faça espanto de exércitos e feitos singulares de África às terras e do Oriente dos mares. Então, os exércitos e os feitos singulares desses exércitos far-se-ão sentir onde? Terão incidência onde? Tanto no mar, no Oriente, como nas terras em África. Então, resumindo e concluindo, o que nós temos aqui nesta primeira estrofe é o pedido por parte do poeta, a Dom Sebastião, para que novamente eleve o povo português, a pátria portuguesa, através de quê? Do incitamento a que as tropas hajam, que as tropas avancem pelo mar e pela terra
e que saibam novamente divulgar a fé cristã e expandir o território português. Portanto, a instância 15 está vista, portanto, um pedido, pedido ao rei, e este pedido é que avance terras de África e mares do Oriente, tendo em vista o quê? O domínio. O domínio e a presença portuguesa nestes dois continentes. Se passarmos para a instância 16, portanto, aqui vamos ver quem são os outros, sobre os quais os portugueses agirão. Então, quem são esses? Diz ele: em vós os olhos têm humor frio, em quem vê seu exício significa destruição, seu exício é figurado. Só com vos ver o bárbaro gentil mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Então, digamos que estas referências a estes outros povos, que são povos não cristãos, têm como objetivo dar a indicação de que estes têm consciência da importância do rei, e do seu poder e das suas capacidades e daquilo que o rei poderá vir a fazer. Portanto, da forma como o rei poderá vir a impor-se. E essa imposição, ou essa grandeza, será sentida de tal forma que os próprios povos não cristãos se sujeitarão por vontade própria, por iniciativa própria, ao rei e aos portugueses. Portanto, é isso que está dito nas primeiros 4 versos da instância 16. De seguida é introduzida uma noção mitológica, com referência a Tétis. A Tétis, portanto, que é uma das ninfas do mar, a mais importante, e o que o poeta nos diz é que Tétis já tem tudo preparado, não é? E que até o quer para genro. Portanto, é a ideia de que está disponível para lhe oferecer o mar. E, portanto, só falta o quê? Falta o rei ter essa vontade e desenvolver ação nesse sentido. Portanto, se na instância 15 nós tínhamos a indicação do pedido e tínhamos a referência ao rei e ao incitamento, ao empreendimento, na instância 16 nós temos a referência aos outros povos que certamente se sujeitarão de livre e espontânea vontade aos portugueses, tendo em conta todo o seu poder, e ainda a Tétis, a tal ninfa do mar, que estará disponível para ceder as águas do Oriente aos portugueses. Se passarmos para a instância 17, temos duas referências, uma referência com 2 partes, ao passado. E ao passado porquê? Porque no passado os antecessores de Dom Sebastião, e aí temos a referência aos avós de Dom Sebastião, vamos ver aí nos versos, os 2 avós no segundo verso, temos dos 2 avós, os 2 avós. Portanto, quem são esses 2 avós? São reis já falecidos, e é uma referência ao avô paterno e ao avô materno de Dom Sebastião. Portanto, foram reis famosos, tal como está aí anunciado, as almas cá famosas, uma na paz angélica dourada, outras pelas batalhas sanguinosas. Portanto, ele tem essas 2 facetas. Por um lado, um avô que soube desenvolver, que soube pôr em prática, que soube expandir a paz, por um lado, e por outro lado, um outro rei que era um rei forte, um rei valente, um rei guerreiro, que se destacou nas guerras, nas batalhas. E então há aqui um verso muito importante, que é o verso 5. Quer dizer, todos são importantes, mas o verso 5 diz assim: em vós esperam ver-se renovada o quê? A sua memória e as obras valorosas. Portanto, digamos que o que o poeta está aqui a fazer é levar o rei a pensar que os seus antecessores têm certamente expectativas em relação a ele. E apesar de já terem partido, lá da Olímpica Morada, ou seja, lá do céu, onde eles estiverem, certamente estarão a observar a obra de Dom Sebastião e a desejar que ele dê prosseguimento à sua ação passada.
Portanto, os feitos foram valorosos e ele espera que os feitos do Dom Sebastião sejam também de valor, de modo a dignificar ainda mais os feitos dos avós, dos antecessores. Portanto, toda a Estância 17 anda em torno desta ideia, a ideia de que Dom Sebastião tem uma herança a cumprir, e essa herança é a herança de prosseguir, de dar continuidade à obra dos avós, e, portanto, a realizar esses tais feitos singulares. Na parte final, há até a indicação, o poeta diz a Dom Sebastião que ele tem um lugar guardado também, nesse local, que é a tal a morada olímpica, e diz ele que o Dom Sebastião terá certamente a benesse da eternidade. Então, isto de ser eterno significa o que é neste contexto? Ser eterno significa ser imortal, ou seja, conseguir perpetuar os seus feitos e que eles fiquem registados na história do povo português e que sejam anunciados pelo mundo. Portanto, a ideia é de que o Dom Sebastião há de conseguir também ganhar essa imortalidade, porque os feitos que ele conseguirá cometer, através de quê? Através do governo, dos seus exércitos, os feitos vão ser de tal forma valorosos que terão direito também à imortalidade. Portanto, as obras ficarão conhecidas para sempre. Se nós nos situarmos agora na Estância 18, aqui há assim uma notinha um pouco distinta. Porquê? Porque a Estância começa, se vocês repararem, com a palavrinha mas. Como sabeis, é uma conjunção coordenativa adversativa. Portanto, quando nós usamos o mas, o objetivo é introduzir algo que de certa forma pode contrastar, pode opor-se ao que foi dito anteriormente. Portanto, há aqui uma nota discordante. Não quer dizer que seja completamente o oposto, que haja o reverso completo, mas há aqui qualquer coisa que se vai opor, que de certa forma vai contrastar com o que foi dito anteriormente. Então vamos ver o que é que vem a seguir. Enquanto este tempo passa lento de reger dos povos que o desejam, ou seja, enquanto o rei Dom Sebastião não dá prosseguimento a esta ação heroica dos portugueses, enquanto isso acontece, ele pede-lhe que dê favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. Ou seja, oferece-lhe a obra e pede que ele a aceite, e que a aceite com a dignidade que os portugueses merecem. E a obra, qual é a obra? É a obra Os Lusíadas, obviamente, e essa obra apresenta, expõe, mostra, revela os feitos dos portugueses que ele pretende divulgar por todo o mundo. Então, enquanto isto acontece, enquanto o Dom Sebastião prepara a sua ação futura, que há de dar matéria a um novo canto, que há de dar matéria a uma nova obra, porque hão de ser empreendimentos de valor, empreendimentos heroicos, enquanto o poeta pretende que Dom Sebastião se prepare para esta ação, o que é que ele pede? Pede-lhe que ele agora dê atenção, que receba a sua obra e que também valorize os portugueses, os navegadores portugueses. E, portanto, promete-lhe a partir do verso 6, 1, 2, 3, 4, aliás, verso 5, e vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas. Os argonautas é uma referência aos navegadores, porque vejam que são vistos de vós no mar idade, e costumai-vos já a ser invocado. Portanto, esta ideia de que é importante que o poeta saiba que Dom Sebastião aceita, recebe, valoriza o que lhe é oferecido, nomeadamente os Lusíadas, e que os argonautas, os navegadores portugueses, terão noção do facto de serem valorizados pelo rei. Portanto, é isto que é dito afinal na Estância 18, se nós quisermos retirar daqui assim uma mensagem mais simples. Pronto, e é assim que termina a dedicatória dos Lusíadas. Portanto, termina, digamos que como começou. É uma dedicatória, é isso mesmo, é o oferecimento da obra ao rei Dom Sebastião. Começou com o elogio, depois
passou à indicação daquilo que estava a ser oferecido, do conteúdo que estava a ser oferecido, ou seja, os feitos valorosos dos portugueses, com algumas alusões também aos antecessores, com algumas alusões a outros heróis estrangeiros e também foram dados a conhecer noutras obras, noutras epopeias, mas que não se igualam em nada aos dos portugueses, porque os portugueses são muito superiores, conseguindo quase atingir o estatuto de deuses. E finalmente termina com o incitamento a Dom Sebastião para que dê continuidade à expansão da fé cristã em África e no Oriente, e que alargue o território português e que saiba conduzir as suas tropas, os seus exércitos com força, com garra, que toma as rédeas. E tomar as rédeas é uma metáfora que significa mesmo isso, a ideia de força, de garra, de valentia e de persistência, de empreendedorismo. É aquilo que nós chamamos, a forma como nós usamos para melhor indicar esta ideia de alguém que avança, alguém que tem força, alguém que sabe conduzir e que deseja que isso aconteça. Portanto, é o tal empreendedorismo. Esta nota final. Pronto, resta dizer que com a análise destas 4 estrofes terminamos o estudo da dedicatória. Espero que tenham ficado agora com as vossas ideias mais claras e que depois prossigam no estudo da dedicatória através do estudo daquele PowerPoint que eu indiquei nas atividades previstas para esta semana. Portanto, esse PowerPoint, tem lá o link, é só acederem ao PowerPoint. O PowerPoint contém um esquema síntese que acaba por resumir o que é mais importante na dedicatória. Esse link é de um esquema síntese que eu fui buscar à internet e é da ASA Editores, se não me engano. Não, é da Leia Editores e do manual Entre Nós e as Palavras, também do 10º ano. Obrigada por me terem ouvido e espero ter contribuído para alargar os vossos conhecimentos sobre os Lusíadas em geral e particularmente a dedicatória